Sim, lembro sim. Gente, é o seguinte, vocês estão... Eu preciso confirmar. Ô, Érica, se você puder confirmar para mim, mas eu acredito que dentro da pauta, hoje seria a última aula deles, né? Oi? Não entendi, Luana, Dentro da cortou. pauta, eu acredito que hoje seria a última aula deles, né? Do projeto de Isso, controles, né? isso. Isso aí, o que acontece? A prof ia pedir uma aula a mais para poder fazer a apresentação. Tá Mas bom. o que a prof vai fazer com vocês? Né? A apresentação, gente, é muito legal quando a gente faz no formato presencial, né? Então, o que a prof vai fazer? Tá? Já combinei com a Marcela Simone, se eles já tiverem concluído o conteúdo deles, a gente virar o projeto, tá bom? A gente vira o projeto, e aí a gente vai fazendo as aulas teóricas, caso precise fazer remota, tá? Caso não for presencial, aí vocês ficam também com o trabalho na agulha para apresentar, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou passar um prazo para outra semana para apresentação, para vocês também não ficarem dependendo dessa situação de restringir ou não restringir, que a gente também fica muito dependente do que o governo e a prefeitura muda, né? Beleza? Então, a gente pode ir para o próximo projeto, na próxima aula, e depois, na outra, a gente, se tudo der certo e a gente tiver presencial, a gente apresenta, beleza? Tranquilo? E é bom que vocês vão ter mais tempo, olha que legal. Tá vendo? A Oceane não vai cair dura do chão, não. Tempo para respirar, para trabalhar os conceitos da oratória, olha que legal. Muito bom, né? É. Vamos lá, gente. Então, nós falamos, vamos lembrar um pouquinho aqui. A prof vai até tirar uns prints para vocês. Na aula passada, nós começamos falando sobre o conceito de oratória, né? Que nada mais é do que uma apresentação onde a gente se apresenta, lógico, né? Uma apresentação onde você fala com o público de maneira clara e objetiva. O que isso quer dizer? De uma forma com que as pessoas compreendam e que tenha uma mensagem central, né? Até nós comentamos que, às vezes, a gente vai em alguma palestra, chega lá, o pessoal fala assunto A, B, C, D, E, F, G, e a gente acaba não sabendo qual é o foco daquela apresentação, né? Então, a gente falou um pouco sobre a questão da objetividade. Ok, gente? Tranquilo? Gente, lembra que nós falamos por que é importante apresentar técnicas de oratória? Lembra, sim ou não? Quem aqui, quem se identifica com algum desses motivos? Aí não tem como não se identificar com nenhum deles, né? Impossível, né? Algum, porque a gente está sempre ali no mercado para ser entrevistado, né? Sim, tá em tudo, né? Aí você Em sabe qualquer situação da vida, se for ver, né? não, que a qualquer momento pode surgir um projeto, e aí você precisa dessa persuasão, né? Você sabe que para você crescer, você vai precisar desenvolver a capacidade de transmitir confiança, né? E a oratória, ela trabalha muito essa habilidade, não é isso? Então, é algo que está, assim, na nossa necessidade mesmo, de todos nós, certo? Trabalhar a questão de oratória. Então, a gente meio que pincelou isso aqui na aula passada. A professora começou a falar sobre os obstáculos. Lembra que até vocês tiveram que se identificar qual é o obstáculo que mais tem a ver com você? Um falar é o nervosismo. Eu lembro que a Lara falou que o dela era, acho que problema de dicção e nervosismo, né? Medo. Ou quando a falta de preparo bate, né, gente? E você não está preparado. E aí, o bicho pega, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre quais são esses obstáculos que a gente enfrenta,
tanto psicológico quanto emocional e quanto físico, né, gente? Inclusive limitações físicas, né? O caso da dicção, aí é uma questão biológica, né? Dá para ser vencido com certeza. Alguém já assistiu O Discurso do Rei? Já assistiu esse filme? Já assisti. Não é muito interessante a história Demais. do rei Gago? Sim. Muito, muito bacana. Quem não assistiu, viu, Oceane? Se você não assistiu, indico você assistir O Discurso do Rei. Tá? É um filme bem legal. E que retrata de uma pessoa que tinha que viver de oratória. Então, o trabalho Sim. dele, o posto dele como rei, dependia da oratória que ele fazia. Olha que coisa interessante. O mais difícil é o trabalho do profissional, que tinha que ajudar ele a preparar um discurso para motivar o país inteiro e ele sendo gado. Sim, esse profissional, que inclusive o ator, eu adoro o ator, né? Olha, que desafio, né? E esse homem canta, e é muito legal. Assistam. Muito, muito bacana. Tá? É um filme parado, não é um filme de aventuras, de ação, mas que conta a história de uma pessoa com muita dificuldade que tinha um posto muito alto, era um rei. Precisava, tudo que um rei faz, discurso, né? E aí ele se via nisso, ele teve que assumir o posto, não dava para abnegar, né? E ele teve que lidar com essa dificuldade, né? Muito interessante. Gente, nós paramos aqui, ó. Nós paramos nessa dica aqui, lembra? Que a gente falou sobre o perfil do nosso ouvinte. Ó, por exemplo, vocês vão me apresentar uma oratória, e aí você escolheu um tema. O que você tem que fazer? Você tem que avaliar quem são as pessoas que vão assistir essa apresentação. Então, a professora Luana, né? E a Daniela, o Oliver, a Elciane, a Lara. Será que essas pessoas entendem profundamente do meu assunto? Ou será que essas pessoas entendem muito, muito pouco, e aí não adianta eu querer colocar uma oratória muito técnica, muito difícil? Eu ainda dei o exemplo para vocês da criança. Imagina, você é convidado para dar uma palestra sobre a importância da vacina. E o seu público da escola são alunos de 6 anos de idade. Você vai trazer termos técnicos da vacina? Não vai, né? Criançada vai prestar atenção? De jeito nenhum, né, gente? Você vai lá começar a falar os termos técnicos, eles vão dispersar, vão querer fazer arruaça, ou vão querer dormir, você vai se sentir ali nessa situação constrangedora. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer uma historinha para falar da vacina. A historinha do menino que resolveu não tomar a vacina. O que pode acontecer com ele? Ou a história do Zé Gotinha, né? Então, olha só quantas historinhas, às vezes, quanto recurso você teve que utilizar por causa do seu público-alvo. Agora, vamos supor que você fosse fazer a palestra para um público de alunos de 15 a 18 anos. Já muda o contexto. Você já tem uma outra linguagem para ser trabalhada, né? Mas ainda, gente, não é a linguagem técnica. A linguagem técnica é aquela linguagem específica de profissionais. Quando que você usaria a linguagem técnica? Por exemplo, se você tivesse palestrar para enfermeiros, profissionais de saúde, aí você tem que usar a linguagem técnica. E você só vai mostrar que você sabe se você, né? Se você ir lá e falar. Ok? Então, conheça o seu público. Vou falar sobre o tema X. O que o pessoal da minha sala sabe sobre isso, né? Porque aí eu tenho que medir o que eu digo baseado no perfil das pessoas que vão me assistir, tá? Então, é importante a gente fazer esse raciocínio aqui, tá bom? Outra dica importante, gente, para a gente pensar é utilizar os recursos.
né? Os nossos recursos visuais, os nossos recursos de linguagem não verbal ali com a plateia, tá? Então, interagir com a plateia é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se você fica apresentando, olhando para cima, então você está falando e olhando para cima, as pessoas vão achar que você não está falando para elas. Elas vão sentir que é para elas aquela mensagem? Não, né? Elas vão ficar dispersas, elas vão falar. Aí vai mexer no celular. E aí você vai falar, nossa, por que ninguém está prestando atenção? Porque o seu olhar, as expressões do seu rosto não está direcionado para a pessoa. Vocês perceberam como é que o professor dá aula? O professor, ele olha no rosto de cada um. Ele vai lá e fica olhando no rosto de cada um. Por quê? É para dizer para você, no seu inconsciente, eu estou trazendo essa aula para você, Oliver. Eu estou trazendo essa aula para você, Euciane. Certo? Então, estabeleça esse contato visual. Gente, às vezes é simples. Você passa e olha ali para a pessoa. Você vai despertar essa conexão. Tá? Gente, ó, eu sempre gosto de trazer para os alunos. Se você fala como se não tivesse ninguém ouvindo, a tendência é que os ouvintes não se sintam incluídos. Tá? A gente tem que se atentar a essa questãozinha aqui. Tá bom? Agora são os recursos tecnológicos, tá, gente? Aqui, gente, eu sempre falo, vocês vão ser obrigatórios, vocês vão ser obrigados a utilizar o slide? Não. Professora, posso fazer a minha apresentação escrevendo em uma folhinha e anotando tudo? Pode. Tem problema levar a folhinha lá na frente? Não. Porém, às vezes a gente pode se perder, né? Às vezes você não vai conseguir anotar tudo que você precisa. Às vezes a folhinha não vai te permitir uma imagem que você gostaria de mostrar. E você pode fazer isso com o recurso do Microsoft PowerPoint. Né? Então, utilizar os recursos tecnológicos da melhor maneira possível. Tá? Olha só, aqui para a gente tá aqui, a gente tem que usar slide, a gente usa o computador, a gente usa o WhatsApp para poder interagir o aprendizado, né? Então, olha só quantos recursos a gente utiliza para passar a mensagem para o aluno. Ok? Alguma dúvida aqui, gente, até agora? Bem tranquilo, né? Opa, perdão. Tá certo, agora eu posso. Gente, vai preparar uma fala? Tem algumas dicas aqui para vocês, ó. Então, escreva com frases curtas todas as ideias que você tiver sobre esse assunto. O que isso quer dizer aqui, professora? Nada de ficar colocando textão. Por que você não pode pôr um texto grande no seu slide ou na sua folha de anotação? Porque você não está ali para ler. Você está ali para comentar sobre aquele texto, aquele tópico. Né? Então, quanto mais você conseguir separar os temas em tópicos, mais você vai conseguir falar espontaneamente a respeito do tópico. Tá? Professora, mas uma oratória pode ser lida? Pode, gente. Tem muitos presidentes, né, políticos, que eles digitam o discurso que ele vai falar. Certo? Mas, não sei se vocês já perceberam, mas eles sempre estão com o apoio na mão. Não todos os políticos, mas a maioria. Né? Eles têm um apoio na mão, eles têm já um textinho pronto ali. É todos que vão ler? Não, mas é um apoio que ele tem. Se ele precisar e fugir as palavras e ele se perder, ele tem um texto para acompanhar. Tá? É o nosso caso? Gente, não é o nosso caso. Certo? Ali naquele momento, esse político, essa pessoa, ele está ali para passar uma informação já pré-feita, só para informar mesmo. Certo? Aqui o caso, a nossa apresentação de oratória, ela tem um cunho argumentativo. A ideia é vocês apresentarem defendendo um ponto de vista. Então, aí,
se pede o uso das suas palavras de forma espontânea. Tá bom? Então, leia um ou vários livros, artigos, postagens nas redes sociais sobre o assunto, para você entender, veja vídeos. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande, gente, que é estudar com vídeo. Às vezes você está ali trabalhando, lavando a sua louça, e aí você quer entender mais do assunto X. Você põe no YouTube assunto X, ou você põe no Spotify, se você tiver, né? Ou você tem o Deezer, que é um outro aplicativo de podcast, e você coloca para ouvir, começa a ouvir enquanto você está limpando. Eu vejo muita palestra assim, tá, gente? Porque eu não tenho paciência de ficar na frente do celular, vendo uma tela, alguém falando, e eu ali parada. Então, normalmente, quando eu vou assistir uma palestra, quando eu vou assistir uma aula, inclusive aulas online, a não ser que o professor esteja mostrando o PowerPoint, eu gosto de ouvir. Então, eu vou fazendo outras coisas que não vão ocupar muito o meu momento de pensar, tá? Por exemplo, lavar louça, você entra no automático. Limpar uma mesa, você entra no automático. Então, fazer coisas meio que no automático para sua mente captar a informação que aquele vídeo, que aquela palestra está trazendo ali para você, tá? Então, construa esse texto a partir de frases selecionadas. E a última dica, ensaie quantas vezes achar necessário, tá, gente? Então, quantas vezes for necessário, ensaie. Uma dica muito valiosa, faça áudios. Então, monte a sua apresentação, pegue um áudio. Para quem que eu mando, prof? Então, hoje em dia você pode mandar para você mesmo, né? Um aluno meu falou isso, eu nem sabia. O que que eu fazia? Eu tenho um grupo de WhatsApp que só tem eu. Né? Na verdade, se você criar um grupo, você tem que pôr mais uma pessoa. O que que eu fiz? Coloquei minha irmã. Falei, ó, tô criando um grupo. Coloquei ela e fui lá e tirei. Aí ficou só eu no grupo. E coloquei o nome do meu grupo, Pensamentos. Eu pus um nome. E o que que eu faço? Quando eu quero ensaiar alguma coisa, principalmente para explicar, você vai e manda o áudio com a apresentação. Nem que seja dividido em partes. Para quê? Para você ouvir como você está falando, a velocidade que você está falando, qual informação você deixou passar, qual informação você ficou mastigando demais. Então, você consegue ter um feedback da sua apresentação, da sua oratória, da sua maneira de explicar ali aquele assunto. Tá? Eu gosto muito dessa dica, porque aí é você e você. Você mesmo apresenta, você mesmo se ouve. Certo? Ah, prof, mas eu preciso trabalhar a questão da imagem. Espelho, gente. Tá? Espelho. Ajuda muito. Fala lá com o teu espelho. Mas eu foco muito na voz e no que eu estou esquecendo ou o que eu estou dizendo de forma repetida. Então, o áudio no WhatsApp me ajuda muito. É uma dica aí que vocês podem levar para a vida, tá? Eu acho muito, muito interessante, ok? Seguindo, alguma dúvida aqui? Perguntas, meninos? Perguntinhas. Pergunta, Elciane, até agora? Não. Não? De boas? Ok. E agora a gente vai para o slide mais importante dessa aula. Todos são importantes, mas esse aqui é o mais. Aqui a gente tem o corpo de uma oratória. Nós temos a estrutura básica de um discurso. Tá, gente? Então, por exemplo, a gente tem a introdução. Gente, para que serve uma introdução? Quem sabe me dizer? Introdução serve para apresentar o assunto. Isso. Normalmente, quando a gente lê um trabalho acadêmico, o que você vai ver nesse trabalho está na introdução, né?
Então, na introdução, você vai dizer o objetivo, por que você está falando aquilo, né? Qual tema que as pessoas vão ver. A introdução, ela é o início. E aí eu coloquei entre parênteses 3 técnicas para você prender a atenção das pessoas. Por que você tem que prender a atenção? Porque se você não prender ali na introdução, vai ficar difícil você engajar essas pessoas no seu tema. Tá? Então, qual é a função principal da introdução? Apresentações básicas. Então, boa noite, o meu nome é Luana, né? Quem é você? Um cumprimento legal. Hoje nós vamos falar sobre a oratória, certo? E aí você vem com uma técnica, gente. Essa técnica pode ser, olha só, pode ser uma frase. O que é essa frase aqui, gente? Quando você inicia a sua oratória com uma frase interessante, chocante, impactante. Então, boa noite, meu nome é Luana. Hoje eu vim aqui para apresentar o trabalho de oratória da disciplina de Desenvolvimento Pessoal. E eu gostaria de começar a minha oratória com a seguinte frase. Eu tenho um sonho. O sonho em que um dia os meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. Martin Luther King. O meu tema hoje é o racismo no século XXI. Certo? Então, você traz uma frase interessante. Você traz a frase ali do Martin Luther King, que é uma referência no tema, e você inicia. Tá? Então, olha só que bacana. Ou então, professora, não, eu não acho legal. Eu prefiro, prof, eu prefiro uma pergunta. Tá? Pode ser também. Às vezes a pessoa prefere uma perguntinha aí. Então, o que poderia ser a pergunta? Então, boa noite, meu nome é Luana. Eu vou começar a oratória hoje, da disciplina de Desenvolvimento Pessoal. Gostaria de começar a minha oratória com uma pergunta. Vocês já viram ou sofreram, ou conhecem pessoas que sofreram algum tipo de racismo no último ano? Certo? Para que serve a pergunta? Para você chamar a plateia para participar. Tá? Aqui você vai chamar essas pessoas para participar com você. Certo? Para envolver no seu tema. Tá bom? Ai, tô com mosquito. Aqui a luz acesa, o mosquito entra. Certo? Então, a pergunta seria a segunda técnica. A terceira técnica, gente, seria uma pequena história. Então, o que seria, por exemplo, uma pequena história aqui? A pequena história é aquele momento que você vai contar uma historinha para as pessoas ficarem prestando atenção, tá? Por exemplo, você começar a sua oratória trazendo a história de, né? Boa noite, meu nome é Luana. Hoje eu vim apresentar minha oratória da disciplina de Desenvolvimento Pessoal e eu gostaria de começar contando a história do Manuel. O Manuel é um jovem senhor de 45 anos que, de forma muito sofrida e muito ralada, conseguiu se profissionalizar com jardinagem e montar uma pequena empresa. Em um certo dia, ele foi à loja de ferragens, para comprar mais ferramentas, pois tinha fechado um grande pedido de prestação de serviços. E chegando na loja, ele foi destratado, né? O vendedor perguntou que se ele queria alguma ferramenta mais simples, era só ele procurar em certo setor. Não parou para ouvir, para ver o que ele tinha a dizer, né? Ofereceu as mais baratas, disse, essas aqui são as mais baratas, sendo que ele não pediu, né? E no fim das contas acabou sofrendo um racismo não só do vendedor, mas também do operador de caixa. Estou contando essa história porque hoje o nosso tema é racismo no Brasil, né?
O preconceito ainda continua. E aí você vai e desenvolve o seu tema. Então, você trouxe uma historinha, prendeu a atenção das pessoas, e aí você vai e continua o seu tema. Tá? A introdução serve para as pessoas ficarem atentas ao seu assunto. Tá bom? Essa é a proposta aqui dessa técnica, tanto da frase, quanto da pergunta, quanto da pequena história. Prof, eu uso as 3 técnicas? Não, você usa uma técnica só, tá? Você não precisa usar as 3 técnicas. Uma única técnica vai ser o suficiente ali, tá bom? E aí nós temos o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento não tem um padrão, vai depender muito do tema. Tem tema que vai pedir muita informação. Você vai ter que trazer pesquisa científica, você vai ter que trazer dados, gráficos, né? Então, vamos supor que você vai falar do racismo. Você pode ver o que tem de pesquisa aí. Olha, no ano passado fizeram uma pesquisa e tantos por cento das pessoas disseram que ainda sofrem racismo de uma certa forma, né? Então, você pode trazer informações científicas. Aí, vamos supor, tem tema que não adianta trazer informação científica, porque o tema não está nessa área. Vamos dar um exemplo? O tema da fé, o tema da religião, né? Então, não está muito na área científica, não tem como você tentar achar pesquisa científica. Aí, você vai trazer o que é aquele conceito, como surgiu aquele conceito, né? Então, normalmente, quando você vai começar um tema, você tem que pensar assim, no desenvolvimento. Por onde as pessoas devem começar a aprender? Então, se eu estou falando, por exemplo, de racismo, as pessoas precisam entender que racismo existe. Depois, as pessoas precisam entender qual que é a diferença de preconceito e racismo. E aí você traz. Então, no desenvolvimento, é o momento que você apresenta as informações importantes para que as pessoas consigam entender o que você está querendo trazer. Tá? E é no desenvolvimento que você vai dizer qual é o seu ponto de vista, no que você acredita, qual é o argumento que você está defendendo ali, certo, Elciane? Conseguiu ter uma ideia aí? Alguma pergunta aqui do desenvolvimento? Elciane? Oi, não. Nenhuma pergunta? Beleza. E aí a gente tem, então, a conclusão. Ó, a conclusão, gente, é a cereja do bolo, tá? Ou seja, é o grande finale. É o momento que você vai fechar o seu discurso. Vou dar um grande exemplo aqui, gente. Vários trabalhos que o pessoal me entrega ou apresenta, eles estão lá apresentando pipipi, papapá, nananã, e de repente o slide fica tudo escuro e eles falam, acabou. Né? E simplesmente eu olho e falo assim, acabou? Né? Então, é complicado quando um discurso não tem conclusão. Certo? Quando um discurso não tem conclusão, você fala assim, mas acabou? Mas é isso? A tua cabeça não fica preparada para o fim. A pior coisa é quando você está ouvindo um negócio, um tema, um discurso, e você não tem um fechamento. Vou falar para vocês o que não tem conclusão. BR de casal. É difícil ter conclusão. É um negócio que fala, gente, nossa, a gente falou, e no fim das contas, qual que é a conclusão que a gente chegou? A gente chegou a conclusão nenhuma, a gente só se desgastou. A conclusão, ela faz esse fechamento no nosso pensamento. Tá? Então, por exemplo, quando você for apresentar um trabalho, seja ele qual for, ele tem que ter conclusão. Né? Os alunos vão apresentar trabalho, eles falam. Aí, de repente, eles abrem e dizem, professor, acabou. Aí eu tô, acabou? Bom, então palmas pro fulano, porque eu não estava preparada. Né? Eu não estava preparada para o fim. E é importante você preparar o seu público para a finalização de um discurso. Tá? E aí a gente usa técnicas também. Então, a gente não usou técnica para introdução? Agora, a gente também usa técnica para o fechamento. Tá?
O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar frase apelativa. Gente, tem muitos temas que é necessário uma frase apelativa. Vamos dar um exemplo aqui para vocês? Imagine hoje, independente da religião que você segue, você vai lá no templo, né, na igreja, e o padre, o pastor, o sacerdote, ele está lá apresentando o tema dele e tal, e aí você pode prestar atenção que a maioria eles vão terminar com alguma coisa que faça você se conscientizar, que você pensar que você tem que ser uma pessoa melhor, né? Então, gente, ó, vamos fechar os nossos olhos, vamos começar a olhar para dentro de si, o que a gente pode melhorar, né? Vamos começar a ver se a gente está ajudando o próximo. Então, ele sempre vai trazer as pessoas com essa pegada apelativa. Isso é uma técnica de conclusão. Tá? Ah, mas é só na religião que utiliza? Não, gente. Não. Aqui você pode usar em várias situações. Então, vamos supor que você está apresentando uma palestra para as pessoas, conscientizar as pessoas de se vacinar. A conclusão, ela tem que ter uma frase apelativa. É aquelas frases que a gente está vendo na rede social, né? O pessoal aglomera e depois não quer esperar na fila da UTI, né? A frase é aquela frase que a professora traz no final da aula. É uma frase apelativa, né? É importante que você faz a pessoa pensar. Ou uma outra técnica que você pode utilizar é a pergunta reflexiva. Então, essa pergunta aqui é diferente da pergunta da introdução, tá? A pergunta da introdução, gente, é uma pergunta para as pessoas responderem, tá bom? A pergunta da conclusão é uma pergunta para as pessoas pensarem, não para as pessoas responderem. É aquela famosa pergunta assim: eu gostaria de finalizar a minha oratória com a seguinte pergunta: e você? Qual é o legado que você vai deixar nesse mundo? Certo? Ou e você? Como você tem agido diante do racismo e do preconceito na sua frente? Ou eu posso terminar com a pergunta: o quanto nós estamos preparados para os impactos da economia referente à pandemia Covid-19? Você faz aquela pergunta que as pessoas, você termina seu discurso e as pessoas ficam, nossa, beleza. Né? Você faz a pessoa refletir. Então, você acaba o teu discurso, mas o discurso não sai da pessoa. Certo? Isso aqui, gente, são técnicas básicas para você trabalhar uma oratória argumentativa, uma oratória onde você defende um ponto de vista. Certo? Ó, o Oliver tem formação em Direito. Oliver, um advogado de defesa, imagina um advogado de defesa que tem que fazer toda uma apresentação argumentativa para convencer um júri. Provavelmente ele utiliza alguma dessas conclusões. Ele fala: e se fosse vocês diante dessa situação, será que não reagiriam assim? Será que também não fariam tal coisa para defender sei lá quem? Então, você pode prestar atenção que as conclusões, elas também têm esse papel de mexer com as pessoas, de, né, afetar as pessoas. Professora, só acrescentando, eu nunca trabalhei num júri, mas eu já assisti a alguns, até por conta da faculdade, né? Certo. E você tem toda a razão nessa parte de ser, vamos dizer assim, até certo ponto apelativo os advogados junto ao júri. Sim. Então, eles vão tentar jogar na consciência, levar a hipótese, levantar algumas hipóteses, por exemplo, a vida dessa pessoa está na mão de vocês, então você tem que saber se realmente tem certeza disso, então ele vai tentando acabar com todas as provas, com todos os argumentos, no mínimo deixar uma ponta de dúvida, porque na dúvida, aí o júri vai a favor do acusado, né? Porque tem medo de condenar o inocente. Tá vendo? É perfeito isso.
Porque é diferente do juiz, porque o juiz, por mais que ele vai ter todo esse lado, mas o juiz ele vai ser pautado no que o que está trazendo ali de prova, né? O júri, ele tem esse preparo, mas o júri ele tem um papel mais assim, de se relacionar, de como ele se identifica com aquele assunto. Qual que é a posição ética dele, moral, ele foi formado para tomar uma decisão. E aí é onde entra a técnica da oratória. Muito bem explicado, obrigada pelo seu complemento aqui. Certo? Então, essa é a estrutura básica, gente. Introdução, sempre você tem que se apresentar, dizer o porquê que você está ali e começar iniciando prendendo a atenção da plateia, ou com uma frase impactante, ou uma pergunta para a plateia interagir, dependendo do tamanho, às vezes a pergunta não comporta, ou uma pequena história. Vocês podem ver que os TED Talks, que são aquelas famosas palestras americanas, normalmente o palestrante começa com uma pequena história. Certa vez estava em tal lugar, um dia, fulana de tal, sempre começa, porque o que acontece com a pequena história? As pequenas histórias, elas chamam a atenção, elas fazem as pessoas, nossa, e agora? O que vai acontecer? Né? Então, são técnicas interessantes e que é possível aplicar, tá? O desenvolvimento vai ser todas as informações e vai depender muito do tema. Tem tema que você vai trazer mais informação científica, tem tema que você vai trazer mais a definição, a história, né? Algo mais cronológico. Então, aí vai depender muito do tema para você saber o que você vai trazer. Sempre com aquela pergunta, estou trazendo esse tema, o que é importante as pessoas saberem? Foca nisso e desenvolve. As pessoas vão saber o que é, as pessoas precisam saber que existe, então eu trago pesquisa. As pessoas precisam saber qual é o benefício, então eu trago um argumento que traz o benefício, tá? Aí a gente trabalha isso de forma legal. Beleza, gente? Eu espero que tenha contribuído, já vai cair o Zoom aqui, tá? Já estou me derrubando, mas eu espero que a aula tenha sido enriquecedora, tá? E que isso faça vocês agora pensar qual é o tema que eu quero trazer, o que eu quero trazer para as pessoas que eu acho importante e tem a ver comigo. É isso que eu quero que vocês pensem durante essa semana. Tá, beleza? Tranquilo? Dúvidas? Sempre, né? Na hora surge, né? Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela aula de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Um super beijo. Quem sabe a gente se vê presencialmente semana que vem. E um feliz Dia das Mulheres aí. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres, Euciane. Que o mundo seja ainda mais feminino, né?